Gênesis 1, do 26 ao 31, vai dizer o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes, e assim vai. E no versículo 31 diz: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós fomos criados para ser iguais a Deus em sua essência. Obviamente que não somos iguais a Deus na sua totalidade, mas nós temos a essência, ou seja, a nossa identidade é Deus. Nossa identidade é a essência pela qual o nosso Criador nos criou. Bonhoeffer, vou citar aqui 2 frases dele, vai dizer o seguinte: esse é o mais indecifrável mistério do ser humano. O ser humano criado deve levar a imagem do Deus que não é criado. E uma outra citação que ele diz em seu livro, do Discipulado, fala: só podemos ser como ele é porque ele foi como nós. Só podemos ser como Cristo porque fomos conformados à sua imagem. Eu precisava fazer essa introdução já para deixar bem claro que sexo, no sentido de macho ou fêmea, pecado, não define a nossa identidade. A nossa identidade, ela vem daquele que nos criou, ok? E com isso também eu quero deixar bem claro, antes de começar a palestra, enfatizar que o estudo de hoje, as explicações, as evidências ressaltadas e as reflexões que forem aqui apresentadas não têm, de forma alguma, a intenção de fazer um julgamento pessoal, muito menos da intenção do coração. O objetivo que eu trago para vocês, à luz das escrituras e especificamente hoje do contexto histórico e biológico, é somente de expor a problemática da normatização de uma vida na prática desse pecado e as implicações da imposição política e social acerca daqueles que são contra, que se opõem a isso, ok? Então, não é nenhum ataque pessoal, nós aqui não vamos ser hipócritas, todos somos pecadores. Aqui nós não vamos discorrer acerca do pecador, mas sim do pecado, especificamente da normalização e a imposição acerca deste comportamento, dessa prática. Nós vamos analisar, através dos estudos que eu trago para vocês hoje, que, verificando os fatos históricos, que toda essa ideologia, não teoria, ideologia, possui um cunho político, com viés totalmente progressista, que tem um objetivo bem definido. O objetivo esse é controle populacional, liberdade sexual, poder e riqueza. Não é teoria da conspiração, mas eu peço a paciência de vocês para que eu possa trazer essas provas e esses fatos. Começando, então, pelo contexto histórico. Como que surgiu essa nomenclatura, esse termo? Porque desde a queda, então, desde que o mundo é mundo, existe o pecado da homossexualidade. A gente vê, inclusive, registros no Antigo Testamento, né? Então, não é algo novo, não começou ontem. Então, por que parece que é tão recente? Não é que parece, é porque de fato é. O que é recente não é o pecado, mas é a imposição da normalização do ato deste pecado, imposto através de políticas sociais. Então, foi somente em 1950 que o termo, na verdade, identidade, não ideologia, nós vamos ver que a ideologia demorou alguns anos para ser usada aí na questão do gênero, mas essa questão da identidade de gênero, ou seja, essa diferenciação entre sexo e gênero, que eles também, algumas vezes falam que é igual, outras vezes eles falam que é diferente, não tem uma definição muito concreta. Mas ela apareceu só em 1950 com um psicólogo muito famoso, chamado John Money, ao lado de um colega dele, que também era psicólogo, Enke, eu não vou saber falar o sobrenome,
Mas, em suma, eles desenvolviam programas e pesquisas pioneiras nessa diferenciação de sexo e gênero. O que eles queriam dizer era o seguinte: existe 2 sexos, mesmo porque isso é incontestável biologicamente, que é o sexo masculino e o sexo feminino. Porém, a partir disso, existem várias outras categorias de identidade de gênero. Eles disseram isso principalmente querendo se embasar na questão do hermafroditismo, que hoje não se usa mais esse nome. Aliás, aqui por respeito mesmo a eles, hoje nós falamos homossexualidade, mas até pouco tempo atrás usava-se o sufixo ismo, né, o homossexualismo. Eles pediram para que não usasse mais isso, dizendo que era uma conotação de doença. O que não é muito a realidade, porque nós temos o cristianismo, entre várias outras coisas que terminam com esse prefixo, mas, enfim, vamos respeitar. Mas a ideia de John Money, junto com esse colega que era psicólogo também, era do seguinte: já que existe essa anomalia genética, então, tá vendo? A gente não pode limitar a preferência sexual das pessoas pelo sexo biológico que elas possuem. Essa era mais ou menos a linha de raciocínio que eles seguiam. Quem que era esse John Money? Vou apresentar um pouquinho para vocês, porque ele tem um papel fundamental na inserção da nomenclatura na literatura científica, e porque também ele fez, pelo menos um dos que foi registrados, uma experiência totalmente cruel e macabra com uma pessoa. Então, John Money, ele já é falecido, né? 8 de julho de 1921 a 7 de julho de 2006. Ele foi um psicólogo, sexólogo e autor de alguns livros, especializado em identidade sexual e biologia do gênero. Ele desenvolveu também algumas terminologias, né, que não eram muito comuns e usadas à sua época, como a identidade de gênero, o papel de gênero. Ele também fez algumas mudanças de algumas palavras que ele acreditava que eram uma descrição muito cruel assim para a pessoa. Então, perversões, que normalmente era denotado para pedófilos, ele pediu para mudar para parafilias. O que é uma parafilia? É um distúrbio psicoquímico que se caracteriza pela preferência ou obsessão pelas práticas socialmente não aceitas, como a pedofilia, por exemplo. Mudando também a palavra preferência sexual para orientação sexual e assim por diante. Essa era a área de estudo dele. Só que o que o tornou mundialmente conhecido, na verdade, foi essa experiência que eu disse para vocês, e eu vou passar bem resumidamente, já falei uma vez aqui em outra palestra, que é o caso dos irmãos Heimer. Esse caso ele foi registrado e, na verdade, ele tem um embasamento verídico através do próprio testemunho desse homem, que nós vamos ver aqui, que infelizmente também não está mais vivo, mas ele deixou ali descrito o que ocorreu. De forma bem resumida, em 22 de agosto de 1965, no Canadá, nasceram os irmãos gêmeos Bruce e Brian Heimer. Aos 7 meses de idade, eles foram diagnosticados com fimose. E ali, à época, eles tiveram que ser submetidos a uma cirurgia, porém, com a realidade da tecnologia, como se foi um tipo de uma circuncisão. Era o que eles conseguiam, na época, realizar. Bruce, infelizmente, né, foi o primeiro ali a começar a cirurgia, só que por uma falha que eles dizem que foi técnica, o órgão genital dele foi mutilado e perdeu ali a estrutura. Os pais desesperados, né, sem saber o que fazer, e agora a medicina não tinha a estrutura, a capacidade e a tecnologia para reconstruir o órgão masculino, não tinha como fazer isso de uma forma satisfatória. E aí, nesse meio tempo, os pais pensando o que eles poderiam fazer, era uma preocupação não só a curto, mas a longo prazo, como que será, né, o futuro do nosso filho.
eles estavam assistindo um TV e viram uma reportagem. De quem? Nada menos, nada mais do que Money. E nessa reportagem, ele estava falando sobre a identidade de gênero, como que as pessoas, na verdade, a questão da preferência sexual ela é imposta pela sociedade, ela pode ser construída e tudo mais. Os pais pensaram, poxa, vamos lá pedir o socorro dele, então. Brilhantemente, Money propôs que se fizesse uma cirurgia novamente em Bruce, para que ali, de uma forma bem rudimentar, tentasse reconstruir um órgão genital feminino. Então, foi retirado os testículos e foi ali feito da forma que dava à época. Ele começou depois, na puberdade, tomar os hormônios, enfim. Mas o psicólogo enfatizou bastante para os pais que era necessário que se construísse uma narrativa acerca disso. Então, de que sempre, desde a tenridade, fosse falado para Bruce que ele era uma menina. Os pais deveriam vestir ele como uma menina, deveriam tratar ele como uma menina, deveriam dar coisas de meninas, enfim, ia construir toda uma história de que ele de fato nasceu assim. Na verdade, os pais inocentes, acredito eu, achavam que aquele psicólogo estava tentando ajudar, mas na verdade ele estava fazendo um experimento humano ilegal, porque ele queria comprovar a sua tese de que a sexualidade ela é construída pela sociedade e não baseada no sexo biológico. O que aconteceu? Nesse meio tempo, eles também tinham que fazer sessões frequentes com esse psicólogo, para que ele acompanhasse de perto a progressão do caso. Mas no auge da puberdade, aos 13 anos, Bruce ele começou, que virou Brenda, o nome dele passou a ser Brenda, ele começou a ter muitos problemas psicológicos, problemas na escola, porque ele dizia o seguinte, que ele não conseguia se ver como menina, mas ele ainda não tinha nenhum conhecimento e nenhum acesso acerca dessa questão de ideologia de gênero. Mas ele ficava confuso porque ele sentia atração por mulheres e, ao mesmo tempo, ele dizia que não era uma questão de ser gay, mas que ele realmente se sentia um homem. E ali, depois de muitas tentativas de suicídio, os pais decidiram contar a verdade para ele. Então, ele, dentro da possibilidade, tentou recomeçar a sua vida. Então, agora ele não era mais Bruce nem Brenda, virou David. Ele até casou, mas acerca do seu casamento não tem muitos relatos. Mas o fato é que, em 2002, o seu irmão Brian não conseguiu assimilar muito essa história. Porque, imaginem, gente, eles cresceram com essa verdade. E eram gêmeos. E eles relatam, não tem como eu trazer aqui como fato verídico, relato deles, mas nós estamos ouvindo um testemunho de que essas sessões terapeutas que eram realizadas ali com Money, era o seguinte, eles tinham que encenar atos sexuais na frente do terapeuta, para que isso instigasse o desejo da Brenda por homens, Então, ou seja, esses meninos foram agredidos de todas as formas possíveis, desde que nasceram. Então, esse Brian, ele morreu de overdose em 2002. E o Bruce, que agora era David, se sentiu culpado, e também por toda essa história terrível. Em 2004, ele cometeu suicídio aos 38 anos. Resumo da história. Não se impõe, não é uma construção da sociedade a questão da identidade de gênero. Ok, dito isso, vamos para a parte, então, agora da normalização da homossexualidade. Então, nós vimos que essa tese, desse psicólogo falhou, mas ainda assim é sempre aquele esquema. Eles tentam justificar as suas falhas, dizendo que isso foi um caso à parte. Sempre é exceção, sempre é exceção. E o problema nem é esse, que eu quero discutir aqui mais uma vez com vocês. Eu trouxe esse exemplo para mostrar que realmente, em termos biológicos, isso é uma falácia. Mas a questão que pega para nós, e
o porquê nós estamos aqui hoje é a normalização deste pecado. Então, desse ato é recente quanto? Somente em 1969, ou seja, é extremamente recente, que o movimento gay foi publicamente debatido. E em 74 é que ele foi abolido da classificação, foi abolido a homossexualidade de uma classificação como doença. Só que aí foi reclassificado como categoria de distúrbios psicológicos. A ideologia em si de gênero, ela só ganhou força na terceira onda do feminismo, que é oriunda do marxismo cultural. Sobre isso nós vamos discorrer também. O que acontece? Então, até então, o que era errado era chamado de errado. Veio esse médico, junto com alguns outros progressistas, tentando, mudar um pouco essa questão do conceito da sexualidade. E por trás disso, qual que era a intenção deles? Era uma liberdade sexual. Mas a força veio mesmo forte quando as precursoras do movimento feminista entenderam que isso ia ser muito útil para elas. Nossa, mas o que tem a ver? Vocês vão ver que tem muita coisa a ver. Elas perceberam o seguinte, que para conquistar uma influência maior e promover uma mudança bem profunda na sociedade, conforme elas gostariam que fosse, elas tinham que abalar os fundamentos principais da sociedade. Qual que é o principal fundamento de uma sociedade? A família e a ordem. E isso não só como cristã estou dizendo, mas as próprias reconheceram isso. E vou citar para vocês em seguida. E aí, num esforço de reformular o conceito de família, porque, obviamente, não se tem como destruir e aniquilar um conceito de família. Então, elas tentaram fazer o quê? Reformular. Então, hoje, o que é família? O que é pregado nas escolas? Família é o quê? Tudo é família. Então, pode ser o pai, a mãe, uns filhos, 2 pais e filhos, 2 mães, 2 filhos, uma pessoa, um cachorro e um papagaio, tudo pode ser uma família. Então, elas tentaram trazer essa reformulação para enfraquecer o poder da família sobre a sociedade. E elas viram que, desconstruindo a orientação sexual, isso ia ajudar bastante. Porque quando você desconstrói a orientação sexual, como eu disse, aí tudo pode virar família. E se tudo pode virar família, nada é família. Aquilo que é tudo, não é nada. E essa abordagem, ela não visava só transformar a estrutura familiar, mas também reconfigurar normas e valores que sustentam a sociedade no geral. Então, vamos lá, para o que vocês estão curiosos, acredito eu. Teoria da conspiração parece bastante. Mas eu vou provar, pelas próprias falas deste movimento, que não é uma teoria da conspiração. Os próprios escritos vão dizer para vocês as artimanhas desse movimento e o verdadeiro intuito por trás dessa ideologia de gênero, que, ao contrário de que muitos pensam, não é trazer dignidade ao homossexual. Começando pela Kate Millett, essa jovem senhora, já falecida, estadunidense, escritora, e ela foi uma das principais autoras e militantes da segunda onda do feminismo. O principal livro dela, pelo qual ela foi muito conhecida, inclusive aqui no Brasil, é A Política Sexual de 1970. Ela foi considerada pelo jornal New York Times, esse livro dela, como a Bíblia da libertação feminista. Olha só a relevância que teve isso à época. As obras dela, obviamente, se basearam em grande parte nos escritos de Marx e Engels, que são os criadores da teoria do comunismo. Não surgiu do nada, desde Marx e Engels que essa ideia já é proferida, mas eles acabaram tendo essa ajuda aí gratuita do movimento feminista. Ela foi uma das principais ali responsáveis em levar o foco do movimento para essa questão da liberação sexual, inclusive para legalizar práticas de pedofilia.
junto ali, né, com Simone de Beauvoir. Em uma entrevista que ela deu, Kate Millett, publicada em 1980, ela disse o seguinte, prestem atenção. Parte da estrutura familiar patriarcal inclui o controle da vida sexual dos filhos e, além disso, o controle total dos filhos. Na verdade, um dos direitos essenciais da criança, olhem só, é expressar-se sexualmente, provavelmente entre si inicialmente, mas também com adultos. Desta forma, a liberdade sexual das crianças é uma parte importante da revolução sexual. Não sou eu que estou dizendo, Kate Millett que disse. Outra figura extremamente importante, Shulamit Firestone. Ela foi uma feminista canadense-americana também, e ela foi uma figura central na segunda onda, mas também para um feminismo radical, digamos assim. Ela enfatizava mais essa questão da sexualidade. Ela ficou conhecida porque ela publicou um manifesto feminista que foi chamado A Dialética do Sexo, Razões para a Revolução Feminista. Isso também em 1970. E nesse livro, ela vai discorrer quais eram as estratégicas que deviam ser usadas para poder implantar essa revolução. Lembrando, que revolução que as feministas queriam? A revolução sexual. E aí, vai estar na tela para vocês 3 estratégias que eu retirei, porque aqui a gente não tem um tempo suficiente para falar sobre todas. Mas as 3 as mais absurdas, pelo menos. Primeira, libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar a unidade social que está organizada em torno de sua reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico, que é a família. Outra, se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças forem destruídos, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém essas classes diferenciadas, sendo, pela primeira vez possível, a liberdade sexual natural. Terceira e última, e essa tem que preparar o estômago. E assim como o objetivo final da Revolução Socialista não era apenas a eliminação do privilégio da classe econômica, mas da distinção de classe econômica em si, então o objetivo final da Revolução Feminista deve ser, ao contrário do primeiro movimento feminista, o primeiro movimento feminista foi o sufragismo, acerca do voto, não apenas a eliminação do privilégio masculino, mas da própria distinção sexual. Então, a tirania da família biológica seria quebrada. Pois, a menos que a revolução destrua a organização básica, que é a família biológica, o vínculo por meio do qual a psicologia do poder pode ser sempre contrabandeada, a tênia, que é um parasita, da exploração nunca será aniquilada. Ou seja, vamos acabar com a família. E assim nós conseguimos a nossa liberdade sexual. Outro também, que é o mais famoso, tenho certeza que todos conhecem, o próprio Karl Marx, que já foi citado aqui. Então, Marx ele foi filósofo, economista, historiador, sociólogo, teórico e o grande revolucionário socialista alemão. A principal obra mais famosa, acredito que vocês conheçam também, que é o Manifesto Comunista, que ele não escreveu sozinho, foi junto com Friedrich Engels, que também era o seu companheiro de ideologia. Marx e Engels escreveram várias obras acerca do assunto, mas as mais famosas é o Manifesto Comunista e um livro que chama A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E nesse livro tem um trecho muito interessante, que eles vão falar acerca da mulher. Eles vão dizer o seguinte, quando aparecer a palavra cortesã, leia-se prostituta, tá? É o significado da palavra cortesã. A mulher casada se difere da prostituta ordinária porque a prostituta vende o seu corpo em parte como trabalhador assalariado, mas a casada o vende de uma vez só para sempre como escravo. Olha que defensor das mulheres que Marx era. E aí, tá bom, a gente pode argumentar, não, mas isso é de 1900, nós estamos em pleno século XXI, as coisas mudaram, o feminismo entendeu que isso era muito radical.
Não é verdade, é outra falácia e não caiam nessa balela. Judith Butler, nossa contemporânea. E, não sei, é uma competição ali de quem consegue ser mais perverso. Mas ela, para mim, está ganhando. E ela é nossa contemporânea, tá? Ou seja, ela é atuante, ativista, e ela é professora em uma universidade nos Estados Unidos. Ela é reconhecida principalmente por ser uma teórica de gênero, e um dos famosos livros dela, principalmente aqui no Brasil, é Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão de Identidade, isso em 1990. Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem Freud, Sigmund Freud. Pelo menos um pouco assim da história, de quem foi ele, e algumas de suas obras, pelo menos citadas. Mas, nitidamente, Freud ele tinha algum tipo de distúrbio e doença mental. Se ele tivesse sido diagnosticado à época, ela teria o mesmo problema. Porque vocês vão ver que a visão dessa mulher de mundo e o conceito de sociedade que ela criou é algo que beira a insanidade. É algo assim muito surreal. Ela estruturou de forma definitiva e teórica a questão da ideologia de gênero, porque na mente de Judith, o que acontece? O conceito de feminino era uma artimanha usada pelos homens para controlar e oprimir as mulheres. Ou seja, na verdade não existe feminino e mulher, isso foi uma criação do homem, para poder controlar a mulher. Ela argumentava que o ser humano nasce indefinido, né? Porque uma vez que ela afirma que não tem mulher, então ela acredita que todo ser humano seja neutro. Ninguém nasce homem ou mulher, mas isso é construído devido à sociedade, família, religião, e é atribuído principalmente pela ditadura de um sistema patriarcal opressor. Ou seja, o homem que inventou essa questão de mulher e do feminino, e eles usam isso para conseguir controlar as mulheres. Loucura. Mas, gente, ela acredita de forma assim... É a realidade do mundo dela. E as feministas, obviamente, seguem o que ela diz. Num dos trechos desse livro célebre que eu falei para vocês que ela tem, ela vai dizer o seguinte: o gênero é performativo. Então, ele pode ser ali, criado, performado. Não existe diferença entre homem e mulher. Aliás, não se nasce homem, não se nasce mulher. Lógico que isso também ela usou um pouquinho ali da teoria da famosa Simone de Beauvoir. Ninguém nasce mulher, mas torna-se. E ela vai continuar dizendo: a cultura e a sociedade que nos tornam homens e mulheres mediante a imposição de comportamentos e padrões heteronormativos. Outra coisa que ela vai dizer também acerca da ideologia de gênero é o seguinte: o objetivo final da teoria de gênero é a desconstrução de todas as identidades, tomando como ponto de partida a subversão do sistema heteronormativo por meio da manipulação de linguagem. Teoria da conspiração? Eu acredito que não. É bem explícito, bem explícito. Por isso que eu falo que nós, como cristãos, precisamos ser o povo que mais estuda. E eu não estou dizendo de diploma acadêmico, mas estudar acerca daquilo que é a nossa realidade, aquilo que está na nossa volta. Então, nós temos que ter um conhecimento mínimo. Nós não ficamos presos no mosteiro ali, louvando e glorificando a Deus, mesmo porque isso não é honrar e glorificar a Deus, não foi para isso que nós somos chamados. Então, nós temos que estudar sim e saber acerca do assunto, porque, ao contrário do que essa ideologia faz, quando ataca o cristianismo, dizendo inverdades e coisas que não são bíblicas, nós podemos refutá-los, conhecendo o que eles apresentam com aquilo que nós acreditamos. E agora eu vou trazer o conceito biológico para vocês. Obviamente que não tenho domínio acerca do assunto e nem vou exaurir ele aqui. E porque hoje eu dancei que veio uma estudante de medicina aqui, eu achei que ia engambelar vocês.
mas se eu estiver errada, ela vai poder me corrigir. Mas isso aqui é assunto, gente, de ensino fundamental. Então, é o básico que eu vou trazer, bem objetivo, que é a determinação do sexo de um ser humano. Então, a determinação do sexo em seres humanos é um processo biológico que começa já na concepção. Quando um óvulo, que sempre carrega o cromossomo X, porque a mulher só carrega o cromossomo X, é fertilizada por um espermatozoide que pode carregar um cromossomo X ou Y. E o par, a soma desses cromossomos sexuais, resultam ou em XX ou em XY. Ponto final, isso determina o sexo genético do indivíduo. Ok? Beleza. Como é que, então, eles conseguem, novamente, contra-argumentar esses fatos? Utilizando-se do discurso, novamente, do hermafroditismo. Segundo a doutora Maria Augusta, que é uma neonatologista, ela vai explicar o seguinte acerca disso. Hermafrodita, ou atualmente mais conhecido como intersexualidade, que eles vão mudando os termos por acharem ofensivos, é uma pessoa que apresenta características sexuais, tanto do sexo masculino como do sexo feminino desde o nascimento, ou seja, a pessoa nasce com as duas genitálias. Obviamente que existe a genitália ali que predomina, né? Não tem como uma pessoa fazer xixi através de duas genitálias, então sempre tem uma predominante. O que ocorre é que, na hora do nascimento, e essa médica vai discorrer, que às vezes é meio difícil de definir ali no momento. Então, em alguns casos, é necessário que essa criança se desenvolva um pouco mais para que veja as características predominantes do sexo predominante. Levando em consideração que o sexo oposto também vai estar junto na carga genética, e aí existem tratamentos para isso. Em todos os casos, existem tratamentos medicamentosos e cirúrgicos para resolver o problema dessa anomalia, ou seja, não é uma regra, é uma exceção. Ok? Mais uma vez, isso ocorre devido a anomalias no processo de determinação. Pode ser causado por mutações genéticas, problemas durante o desenvolvimento embrionário e alterações hormonais. São diversas as causas. Atualmente, surgiu o termo de um conceito novo que chama gênero fluido. Não sei se vocês já ouviram falar, ou disforia de gênero e disforia de espécie. O que seria isso? São indivíduos que não se identificam com um único papel ou identidade de gênero. Então, não é só que a pessoa é homossexual, é pansexual, é transexual. Mas pode ser que ela acorde se considerando homossexual, depois ela vá dormir se considerando pansexual, ela acorde achando que é um lobisomem e vai morrer pensando que é uma cobra. Então, é uma fluidez daquilo que ela se identifica. Depende, enfim. Esse é o mais atual, mas também não tem muito contexto para trazer para vocês, né? Agora, o mais importante que é a conclusão. A gente pode perguntar o seguinte, tá, beleza, legal, acontece tudo isso, tá, mas o que a gente tem a ver com isso? Porque se desde que o mundo é mundo, existe o pecado, e existem vários pecados, né? Como eu disse aqui para vocês, eu não estou debatendo o pecado da pessoa, porque eu teria que debater os meus também. Mas é a questão justamente da normalização e da imposição. E isso tem tudo a ver com um cristão. Tem tudo a ver. Se você vive nesse mundo, nesse plano terrestre, isso deveria minimamente te incomodar e te importar. Porque não é algo que eles estão cometendo dentro de suas casas. Como eu disse para vocês, quando a gente sabe de algum homossexual, o que ele pratica na casa dele, o que ele faz dentro da casa dele com o corpo dele, isso daí é ele e Deus. E a gente não tem nada a ver com isso realmente. Como indivíduos, pessoalmente, a gente não tem nada a ver com isso. Ok? Mas não é essa a questão. É exatamente esse o ponto, e é isso que eles tentam distorcer e infiltrar dentro das igrejas, dizendo, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, religião é uma coisa, ideologia é outra, vocês não têm que dar pitaco. Não é verdade. Não é verdade, ok? E aí, por que não é verdade?
Primeiro eu pergunto para vocês uma coisa. Se esses movimentos aí surgiram para ser o salvador desse pessoal que é oprimido, onde que eles estavam até 1950? Porque desde sempre existiram homossexuais, desde sempre as mulheres eram oprimidas, escravizadas, agredidas e abusadas. E por que que em 1960 que o movimento feminista decidiu levantar uma bandeira em prol das mulheres? Onde que elas estavam até este momento? Ah, mas é porque só ali surgiu a oportunidade. Não, legal. Surgiu a oportunidade. E aí elas fizeram o quê? Libertaram a mulher do machismo? Não. O que elas fizeram? Um sufrágio. Olha que maravilhoso. Ah, mas as mulheres não votavam. Mas os homens pobres não votavam. Os negros não votavam. Aliás, quando elas levantaram o sufrágio feminista, o sufrágio feminismo, o que estava em pauta? A abolição da escravatura. E elas consideraram ser mais importante lutar pelo direito delas votarem. Olha que coisa, não é lutar pela mulher? Não, não é lutar pela mulher. Não é lutar pelo direito homossexual. Não são bandeiras nobres. Por isso que nós estudamos, para não sermos enganados. Não se engane com o discurso humanista, com o discurso que, ai, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa perfeita, você merece ser feliz, você é o centro do coração de Jesus. Isso não é bíblico, isso não é verdade, e essas pessoas não se importam com você. Não é real. São pessoas que se usam desses discursos para tirarem vantagens pessoais e destruir, distorcer a criação do nosso Senhor e impor que nós não nos manifestemos. E por que temos que nos manifestar? Porque Jesus Cristo chamou nós, cristãos, nós, povo escolhido, igreja, para ser sal e luz no mundo. Então, ok, desde que você peque dentro da sua casa e se resolva sozinho, tudo bem, lógico, a igreja não vai lá bater na sua porta. O que não dá é para essa agenda e essa ideologia obrigar as escolas a implantarem essa educação nas nossas crianças, que é o que está acontecendo. É impor isso nas empresas. Minha irmã trabalhando há um tempo atrás numa empresa online, e ela falou para mim, eu vou ter que participar de uma reunião obrigatória, e você não vai acreditar que se eu falar para você, você vai ficar brava. Eu falei, que reunião? Pauta feminista. E aí eu pergunto, o que tinha a ver com o trabalho dela? Nada. Ah, olha, mas é opcional, Rebeca. Não, não é opcional, é obrigatório. Vocês entendem? Então tem tudo a ver com o crente, porque a intenção é clara, é nos afetar diretamente, atingindo nossas crianças e adolescentes, tentando colocar essas ideologias sutilmente dentro das igrejas, né, trazendo uma confusão doutrinária diabólica nas nossas mentes, e o inimigo tem usado isso para atacar a igreja, destruindo a constituição mais sublime que Deus colocou aqui para nós, que é a família. Então, não nos deixemos enganar, mais uma vez, não são pessoas lutando pela dignidade dos homossexuais de serem respeitados como seres humanos, que eles são, e eles devem ser respeitados. Aliás, como crentes, não é admissível um crente ser homofóbico. Isso não existe dentro do cristianismo. Se vier aqui uma pessoa homossexual, mesmo que ela esteja ali travestida, ela vai ser bem recebida, ela vai ser amada e ela vai ser acolhida. O que não vai acontecer? Devido ao não arrependimento de uma vida em pecado, ela não vai poder se tornar membro. Mas ela vai participar junto conosco da maioria das programações. E vai ser bem acolhida, e vai ser amada, e vai ser respeitada. Não existe crente homofóbico. Aliás, nós lutamos contra a homofobia. Aliás, nós somos a favor da vida. Ao contrário do que esses movimentos falam. Esses movimentos não são a favor da vida. Então, pergunto novamente. Os feministas falam que lutam pelas mulheres. E aí eu pergunto, que mulheres? Porque elas mesmas dizem que não existe o conceito de mulher. Aliás, elas dizem que ninguém nasce mulher. Ah, mas se torna mulher. Mas também é muito objetivo esse se tornar mulher. Porque nós vimos nas Olimpíadas o que é mulher.
né? É muito subjetivo. Então, tudo é mulher, nada é mulher, ninguém nasce mulher, ninguém é mulher. Então, elas lutam por quem? Por elas. Onde que elas estavam até a década de 1960? E por que hoje, em pleno século XXI, com toda a conquista que as mulheres tiveram, por que elas não se mobilizam em prol da sobrevivência das mulheres orientais? Que são agredidas verbalmente, fisicamente, sexualmente, todos os dias. E se denunciarem, são agredidas pelos próprios familiares, porque, na verdade, a culpa é delas. Cadê o movimento feminista? Não vejo, eu não vejo. Cadê o movimento feminista defendendo as mulheres que são brutalmente assassinadas dentro do ventre de suas mães? Não vê. Ai, mas você não tem lugar de fala. E sim, eu passei mais de 20 anos bem de perto com um homem machista e sei os traumas e consequências terríveis que isso causa. E nenhuma feminista veio me socorrer em nenhum momento. Então, não. Elas não estão aqui em prol das mulheres. Elas não estão aqui para te salvar. Elas não estão aqui para te libertar. O único que fez e faz isso todos os dias é o Senhor Jesus Cristo. E o ativismo gay? Onde que eles estavam até então? Que os gays são mortos até hoje, mas antigamente muito mais, eram espancados, eram torturados e mortos. E sabe o que me deixa mais indignado? Que esse pessoal que se diz ativista e luta pela causa gay, são os que eu vejo vestindo camisa com a imagem do Che Guevara. É a mesma coisa que ver um judeu vestindo uma camisa de Hitler. É a mesma coisa, é insano. Insano. Eles não estão buscando a dignidade dos homossexuais, das pessoas que têm disforias reais, problemas hormonais e anomalias genéticas. Eles não estão lutando por isso. Eles querem se favorecer através disso, para uma libertinagem sexual. Então, nós temos que ser militantes. Eu sei que essa é uma palavra bem ruim, porque o mundo milita, né, de uma forma diabólica, mas nós também militamos. Nós temos que ser os embaixadores do Evangelho, porque somos sal e luz, e esse é o papel que a igreja deve cumprir, porque é exigida pelo cabeça dela, que é Cristo Jesus. Então, nós temos que lutar e defender o Evangelho, mas principalmente aqueles que não podem se defender, que é as crianças. E aí eu finalizo trazendo algumas citações do o quanto isso tem tudo a ver com a igreja, com o cristianismo, e o cristão não tem que ficar sentando e com medo de perder a amizade e ser politicamente correto, se calar. Isso não pode acontecer, não pode. Leonard Sachs é um PhD em psicologia infantil e médico também, mas a especialidade mesmo dele é a psicologia infantil. Ele escreveu um livro bem bacana que chama Por que Gênero Importa? E na página 27 do seu livro, ele vai dizer o seguinte: o sexo é um dos maiores princípios organizacionais no desenvolvimento infantil. O outro é a idade. Ou seja, assim como não se altera a idade de alguém, você tem essa idade. Você pode se considerar com 20 anos, mesmo tendo 60. Você tem 20 anos. É a mesma coisa, não se altera o sexo. A gente pode... O quê? Eu falei ao contrário? Ah, gente, isso daí troca, depois faz meme, não tem problema. Mas vocês entenderam, né? Não me deixem nervosa mais do que eu estou. Enfim... E através de algumas pesquisas também, o Leonard recebeu no seu consultório alguns meninos que estavam tendo problemas comportamentais. E ele identificou que, por causa dessa ideologia, principalmente essa fluida aplicada nas escolas, os meninos começaram a desenvolver TDAH. Por quê? Porque tinha falta de estímulo adequado. Então, no livro, assim, não dá para trazer tudo aqui, mas ele vai discorrer o seguinte, que, biologicamente, não é só a questão do órgão genital. Tem muita coisa que difere o homem da mulher, muita coisa.
E aí uma das que ele fez uma alusão é o seguinte: as meninas, as mulheres, elas têm uma audição num nível um pouco mais elevado. E aí o que estava acontecendo? Eram colocadas as meninas na frente da classe, os meninos no fundo. Então, já a percepção auditiva já não era muito boa, ok? E aí eles começaram a ter dificuldade de concentração. E a questão também de aplicar a disciplina de uma forma que contemplasse todos, tinha muita dificuldade por conta disso. Não vamos diferenciar meninos e meninas, porque isso é machismo. Só que isso estava prejudicando os meninos. Então, vejam só, não é só uma questão de sexo, é de comportamento. Deus nos criou, aliás, se o crente entendesse a beleza de sermos diferentes, isso não seria uma problemática dentro das igrejas. Falaríamos isso, olha, com tranquilidade. A questão é que o cristão não entende o privilégio e a honra de sermos diferentes. O quão sublime é e o quanto papéis distintos não significam ou inferior ou, né, superior. E num outro trecho do livro, o Leonard Sachs diz assim: as feministas erram ao afirmar que o gênero é uma construção social, uma invenção da sociedade. Não é. É um fato biológico da nossa espécie, assim como nós gorilas e chimpanzés e todos os outros primatas. O gênero é reconhecido no nascimento. Quando uma obstetra faz um parto, vê a genitália masculina e anuncia que é um menino, não se trata de uma determinação arbitrária, e sim do reconhecimento de um fato. O Estado, ele não pode ditar às nossas crianças o que é certo e errado. O Estado não pertence ao Estado o papel da educação da criança, no sentido de certo e errado, de dogmas e doutrinas. Isso pertence à família. E isso é previsto por lei, que se os crentes todos reconhecessem, talvez não estaria no ponto que está hoje. Então, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, baseado na Lei 8.069, de 13 de julho de 1960, o artigo 53, eu trouxe apenas 3 parágrafos para vocês. Parágrafo 2º. A criança tem o direito de ser respeitada por seus educadores. Isso ocorre hoje em dia? Não ocorre, porque se a criança, o adolescente, levanta a mão e fala, eu discordo, ele é humilhado na frente dos outros. Ele não é respeitado pelos professores, por essa agenda progressista imposta politicamente. Parágrafo 3º. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Ok, aí ele vai lá e rebate, contesta. É expulso da sala. Ele vai lá com o superior e ele é expulso da escola. Então, não é seguido nem a própria lei. Nem a própria lei. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, se você que é pai e mãe, está vendo que tem uma agenda política dentro da escola, você tem o direito de ir lá e falar, não, retire. Isso é previsto por lei. Isso é uma violência contra as crianças. Então, tenha o conhecimento para que a nossa próxima geração não sofra tanto quanto nós estamos sofrendo agora. E em 2017, a Associação de Pediatria dos Estados Unidos publicou um boletim onde eles diziam o seguinte: condicionar as crianças a acreditarem que uma vida inteira de personificação química e cirurgia do sexo oposto é normal e saudável é abuso infantil. E dentro dos itens listados nessa nota, destacam-se alguns que eu gostaria que vocês acompanhassem. A sexualidade humana é uma característica biológica binária objetiva, XY e XX. São marcadores genéticos de macho e fêmea, respectivamente, e não marcadores genéticos de uma desordem. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico, 98% dos meninos e 88% das meninas confusos com o seu gênero aceitam o seu sexo biológico naturalmente
ao passar pela puberdade. As taxas de suicídio são quase 20 vezes maiores entre os adultos que usam hormônios do sexo oposto e passam por uma cirurgia de mudança de sexo. Mesmo na Suécia, que está entre os países com uma política mais afirmativa em relação a essa pauta. E um último ponto que eu gostaria, que me chamou a atenção é: que pessoa razoável e compassiva condenaria crianças a esse destino, sabendo que, depois da puberdade, novamente, 88% das meninas e 98% dos meninos aceitarão o seu sexo real e terão saúde física e mental? Então, não nos deixamos iludir, nem de que isso é certo, e nem de que nós não temos nada a ver com isso. Nós temos tudo a ver com isso. Se você é cristão, se você é discípulo, se você é a imagem de Cristo, se você é sal e luz nessa terra, você não deve se conformar com isso que nós acabamos de discutir agora. Não se iludam com discursos e palavras e oratórias bonitas e humanistas. Aliás, o maior humanista desse planeta é o diabo. Não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Não façam isso. Estejam cientes de tudo. E tragam os seus filhos para aprenderem acerca disso. Ai, mas meu filho não quer. Mas enquanto estiver sob a sua tutela, acredito que ele não tem que querer muito não, né? Eu lembro que no auge, né, da minha sabedoria e rebeldia da adolescência, com 15 anos, a Kelly uma vez chegou para mim, um café da tarde, e falou assim: se arruma que a gente vai na oração. E aí eu falei: eu não vou na oração. Ela falou: mas eu não estou perguntando. Eu estou informando que a gente vai na oração. Vocês imaginam a Kelly brava assim? Quando precisa, ela é bastante. E eu fui, obrigada. Vários estudos vim, obrigada. E aí você pensa: mas é muito ruim, coitado, tá vindo obrigado, tá absorvendo o quê? Naquele momento, nada. Mas foi através disso que eu pude ouvir o Evangelho, crer no Senhor, ser convencida pelo Espírito Santo e ser salva. Se eu não estivesse aqui ouvindo o Evangelho, mas uma vez salvo, salvo para sempre. Mas quantos anos da minha vida eu ia desperdiçar em pecado? Tragam os seus filhos para a igreja enquanto eles estiverem sob a sua tutela. É obrigação sua, é dever seu. Então a Bíblia fala: ensine a criança ao se levantar, ao deitar, quando comer, quando caminhar. Quando não estiver mais debaixo da sua responsabilidade, ore. Ore. Mas não permita que o mal entre na sua casa e não permitamos que isso entre na nossa santa e amada igreja. Eu deixei para vocês também um slide só das referências que eu usei para esse estudo. Como eu disse para vocês, o que eu trouxe aqui é só uma pincelada. Cada vez que eu estudava, eu falava: eu vou colocar isso no estudo. A hora que eu fui ver, tinha 20 páginas. Eu falei: não. Aí teve que cair para 9 páginas. Então, assim, isso é a ponta do iceberg. Mas eu trouxe alguns livros que eu acho bem legais para quem gosta, assim, e gostaria de conhecer mais sobre o assunto, além desses sites que eu deixei aqui. Tem esse livro que é O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade, do Walter Kaiser Jr. Aqui ele não trata só ele trata de vários, né, de questões éticas baseados na Bíblia. Então é bem importante, é bem legal. Esse aqui que é um tanto quanto polêmico, mas eu acho que é bem legal, que é do George Orwell, de 1984. Seria bem importante para vocês terem conhecimento da ideologia socialista progressista. E a maior parte dos meus estudos eu também tiro desse livro, que a autora é cristã católica, né, que é O Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Carolina Campagnolo. Esse, em específico, ela trata só sobre o feminismo, só que, como eu disse para vocês, dentro do assunto existe toda essa agenda, e aqui ela traz muita citação de outros livros que nós nem temos acesso aqui no Brasil, e ela teve o privilégio de ter. Abro agora, então, para as perguntas e colocações, questionamentos.
Boa noite. É uma colocação e dica, né? Como você estava falando das crianças, né? A importância que nós, como os pais, né, temos de estar guiando nossos filhos no caminho, né, à luz das Escrituras. E eu tenho um livro para estar indicando para, né, para pais de crianças pequenas, até serve, é simplesinho, mas até serve também para maiores, né? É da editora Fiel. O livro se chama Deus Fez Meninos e Meninas. Perfeito, de uma leitura básica, assim, ó, super indico para as mães daqui da igreja também. E estava lendo essa semana um livro também, Você Educa de Acordo com o que Você Adora. E realmente, como que nós, pais, vamos passar para os nossos filhos o que eu adoro, né? Se eu não tiver na base aprendido sobre o que realmente a Escritura fala, né? Realmente lá no fundo enxergar, ver o que é pecado e mostrar. Então é importante também os pais estarem buscando conhecimento, né? Se aprimorando para poder passar para as crianças, né? Então, para os pais daqui da igreja, quem quiser, os pequenininhos, tem alguns livros para estar indicando e tenho também alguns em casa, né? E é muito importante isso, né? A gente começar da base, porque nossas crianças são né, o futuro da igreja. Então, é importante demais estar ensinando eles, né? É isso. O único ensinamento que faz é o exemplo. Então, lógico, você não vai falar para o seu filho. Só. Você não vai falar para o seu filho, vem à igreja, vá na EBD e eu vou ficar aqui em casa dormindo. Então, não tem como também você ensinar e passar aquilo que você não tem conhecimento, né? Isso é importante. Mais alguém? Uma dúvida que eu tenho em relação à questão do feminismo e tudo mais é que, como você comentou, as feministas lutam pelo feminino, mas um feminino totalmente desconstruído, que faz a gente se perguntar aonde está esse feminino. E desconstroem totalmente o masculino. Então, fora que também não, ou melhor, são a favor de aborto e etc. Então, às vezes eu fico pensando, aonde essas pessoas acham que, mesmo para um mundo pervertido, se tudo isso realmente fosse aderido, a evolução as pessoas parariam de ter filhos e, de certa forma, as pessoas iriam acabar. Então, nem essa noção elas têm de que, de certa forma, vai só virar um puro suco do caos? É porque a falácia, ela traz essa confusão. Então, na verdade, o feminismo, ele não luta pelo feminino, ele luta contra o feminino. Então, essa é a questão. É que, às vezes, algumas feministas tentam usar uma roupagem e mascarar para que seja um pouco mais aceito pelas mulheres. Mas, desde sempre, o movimento luta contra o feminino. Porque elas vão dizer exatamente isso, que é uma construção, na verdade, patriarcal opressor. Então, elas não têm que ser femininas, características e tudo mais. Elas podem ser do jeito que elas são e ninguém tem que determinar nada e elas não vão seguir uma ordem natural, óbvia, de jeito nenhum, né? Mas essa é o que eu falei, acabei de falar assim para vocês. A questão de, elas não enxergam que isso é caótico, catastrófico e tudo mais, mas é porque elas não estão nem aí. Porque, na verdade, o interesse delas não é uma ordem, não é ajudar a mulher, não é a liberdade da mulher, não é direitos sociais para a mulher. A intenção delas não é essa. O objetivo é puramente egocêntrico. Então, se aquilo vai ser um caos futuramente, se isso vai exterminar a humanidade, é irrelevante, porque elas não estão preocupadas com isso. É que elas usam desse discurso bonito, porque, realmente, as mulheres elas não tinham dignidade nenhuma. Né? Quem trouxe dignidade para a mulher foi Deus, né? Ali nas próprias regras que ele determinou no Antigo Testamento, e, posteriormente, a própria igreja. Né? Que a mulher precisava, sim. Mas isso não foi o feminismo e ele pouco se importa. É só uma colocação.
Em relação ao progressismo, tanto no meio educacional, né, a questão dos pais estarem dentro da escola para poder entender o processo da educação, isso não existe. Hoje há uma porta aberta que os pais nunca se apropriaram desse direito de estar na escola. Dentro da igreja, esse movimento progressista também acontece por omissão da própria igreja. Porque, da mesma forma que famílias cristãs levam os seus filhos até a escola e abandonam os filhos na escola, eles fazem a mesma coisa na igreja. Então, as famílias vêm à escola dominical, tem uma classinha, fica lá. Agora, a continuidade de todo esse processo, tanto da educação como da vida na igreja, também é relegada a segundo plano. Então, me incomoda quando fala da escola, porque, em pleno século XXI e com o desenvolvimento da tecnologia, nós temos os nossos jovens, um nível mais baixo que eu vi dentro da educação desde 1993, quando eu entrei na educação. E a igreja, por sua vez, dentro desse processo progressista, está indo para o mesmo caos. Inconscientemente eles são. Né? Tipo assim, não, o Estado que tem que educar. E aí aqui na igreja, não, a tia da classinha que ensine. Infelizmente, né? Aí. Mais alguém? Não? Só complementando a fala da Bianca, quando ela diz, olha, essas pessoas que adotam esse estilo de vida e abraçam essa causa, nós não temos nada a ver com o que ela faz na casa dela, na vida particular dela, e tudo bem. Olha, o tudo bem é o seguinte, nós não temos que interferir no privado de terceiros. Isso é o tudo bem. Não é o tudo bem, ela está fazendo, é legal. Não. Como cristãos, nós temos a obrigação de deixar claro o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado, e classificamos, através da palavra de Deus, que não apenas esse tipo de comportamento e associação a comportamentos antibíblicos é pecaminoso, como os demais pecados que a própria Bianca citou aqui, de outras naturezas, tá joia? Então é nesse sentido. Ok? Encerramos por hoje? Gente, semana que vem, ela vai finalizar essa palestra, trazendo a perspectiva bíblica sobre o assunto. Então, nós vimos hoje a parte histórica, biológica, e ela vai concluir trazendo a parte espiritual que esse texto exige de nós. Então, convido-os a participarem semana que vem. Deus abençoe. Convido-os a ficar em pé. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite maravilhosa, pelas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor levantou a tua serva e ela nos trouxe esse excelente estudo. Fale ao nosso coração, nos capacite a confrontar não apenas esse tipo de pecado, mas essa ação diabólica que tenta destruir a família, tenta destruir o cristianismo. Senhor, tem misericórdia de nós, nos capacite para combatermos esse bom combate. Peço que abençoe a tua serva, abençoe aqui os presentes e aqueles que irão assistir. Esse estudo, não sabemos por quanto tempo ficará disponível nas redes sociais. Mas nós cremos, Deus, que temos buscado viver conforme a tua palavra. Por isso pedimos a tua bênção, em nome de Jesus.